no Facebook, já estamos no ar pelo Instagram, só falta o YouTube entrar no ar. Só um minutinho, quem está no Instagram e no Facebook acompanhando a gente está esperando entrar no ar pelo YouTube e a gente entra no YouTube. Boa noite, todo mundo, pessoal, quem está acompanhando pelo Facebook agora, pela página Democracia é Boa, mas sem certos custos, pelo YouTube do Mundo que Somos, por quem já está esperando a gente aí no Instagram e já está acompanhando a gente, boa noite todo mundo. Eu estou aqui hoje com o excelentíssimo professor Cássio Moreira, autor dessa linda obra aqui, o Projeto de Nação de Governo de João Goulart, que é uma obra raríssima do trabalhismo brasileiro. Estou também com o professor Wendel Pinheiro, autor da próxima obra, Um Tempo Bem Melhor para Se Viver, que a gente está tentando arrecadar os fundos para essa obra. No link da descrição aqui, tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do YouTube, você vai achar o link do Quicante, onde você pode dar os lances que você quiser lá, 10, 20, 50, 100 reais. Dependendo do lance, você já leva um exemplar do livro, esse livro que é importantíssimo. O Wendel, que já escreveu um livro junto com o nosso querido Everton sobre a juventude socialista do PDT. Vou dar uma boa noite aqui. Boa noite, primeiramente, professor Cássio. Como é que o senhor está? Fale com a gente. O senhor está no céu. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, é uma honra, viu, ter recebido o teu convite. Tu que tem sido um dos grandes soldados também, junto conosco, e com tantos outros, né, da ideologia trabalhista, né? Mostrando que ela está conectada com um projeto nacional de desenvolvimento com viés trabalhista, né? Então, é muito boa a tua iniciativa. Quero saudar também ao Wendel Pinheiro. Eu tive a honra de ser convidado para escrever o pós-fácil do livro dele. Confesso que foi um grande desafio, porque é uma obra extremamente importante, é um marco divisório, no sentido, é um compilado de toda a história do trabalhismo brasileiro, e também trazendo a questão de dois partidos, como o PTB e o PDT, que daqui a pouco eu comento melhor. Então, quero agradecer muito o convite, e é uma obra imprescindível para estar na biblioteca de qualquer um, ainda mais quem defende um projeto nacional de desenvolvimento, né? E também quero agradecer a todos aí que estejam nos assistindo. Boa noite, senhor Wendel. Você vai falar também que o senhor está no céu, né? Se apresenta. Acho que o senhor Adonai está lá no céu. Adonai Eloheinu. Se apresenta para todo mundo aí, meu querido. Pois bem, eu agradeço em primeiro lugar essa mesa seleta, meu irmão Patrick Luiz, meu Cássio, que você, para mim, tu tá no top da referência, junto com o Moreira, Rededrei, não precisa fechar aqui a cidade, você está hoje, aí quem tem o governo é o você. A minha grande depois da fundação do Nobel e dentro desse tivemos 3 obras. A primeira, que é a história dos movimentos progressistas brasileiros, com o mini dicionário do pensamento político. E aí a CSB nos permitiu. Depois, isso já em 2008, 2009, até 2007, fizemos o evento, né, os dois juntos, de uma juventude trabalhista, popular e socialista, onde a primeira obra no Brasil que trata inédita sobre a história da juventude partidária sobre a história da usina, uma menção, mas uma institucional de organizações juvenis era no Brasil, e isso foi fruto da pesquisa, e isso de certa forma deu um vídeo para que eu pudesse o PDT, e também o Cássio era muito disso, né? Você tem historiadores que tratam o trabalhismo nos 30, 40, o PTB,
mas o PDT em si, se a gente for ver trabalhos acadêmicos, você tem citações, você tem mas obra mesmo não existe. Mas que você tem uma tentativa do João Trajano ser chamado isolismo, né, o carisma estética, e a outra, A Razão Indignada, que foi um livro que foi, na verdade, um compilado de artigos de vários quadros acadêmicos, né, essa organizado pelo Jorge Ferreira e Américo Freire, mas que não fala necessariamente, mas sim a biografia do Brizola, principalmente o recorte temporal de 61, 64 e depois 79 até a morte de Manuel Brizola em 21 de junho de 2004. Enfim, a gente é uma alegria estar com você. Bacana. Já deu aí, né, Juan, passando as obras do trabalhismo aí, mostrando a importância, óbvio, de ter essa obra dele. Na última live que a gente já teve gente durante a semana pedindo o link do Kikante, teve umas 3 pessoas aqui que procuraram, falando que viram a necessidade de ter essa obra em casa. Para quem é cirista, gente, para quem é isso, para quem é aquilo, seja o que for do Ciro, é muito importante entender o trabalhismo brasileiro. O trabalhismo brasileiro é a história do Brasil. E você não faz essa leitura sem passar por essas obras importantes. Só que hoje a gente tem 2, que é o Projeto de Nação. Aqui nós temos 2 escritores aqui com 3 obras essenciais. A que o Wendel falou sobre a juventude, a que o Wendel está escrevendo agora, que vai ser lançado, e a do Cássio. São 3 obras que você lê, quando você lê o PND depois disso, Projeto Nacional do Ciro, você lê no tapa. Você lê, o PND é a casca do trabalhismo, né? Ele é uma conexão com o trabalhismo, ele é uma casca ali do que é o trabalhismo. Cássio, fala mais para nós aí sobre o seu projeto de nação. Vamos aproveitar que hoje a gente tem 2 professores aqui, vamos falar então de trabalhismo. Aproveita para falar do seu livro também, que é uma aula sobre essa questão. Eu vou falar um pouquinho, mas eu quero centrar minha fala praticamente toda em cima do livro do Wendel, tá? Tu tinha falado muito bem que para leitura, e notem, esse livro ele vai muito além de quem é cirista, etc. Ele é indicado para qualquer brasileiro que defenda um país mais soberano, com mais distribuição de renda, com mais prosperidade, progresso, justiça social. Então, ele é um livro que vai além dos partidos, ele vai além dos ismos, né? Porque o trabalhismo, na verdade, ele está muito acima dos partidos, ele é uma ideologia. E esse livro, o meu aqui, o Projeto de Nação do governo João Goulart, e o PND, que o Ciro também ele faz um apanhado histórico, é interessante ler em conjunto, porque é um pouco do passado e do presente e do futuro. E o livro do Wendel é como se fosse aquele pano de fundo que faz toda a trajetória de todo esse período. Então, como tu falou muito bem, Patrick, essas 3 obras, na minha humilde opinião, são fundamentais para se entender o Brasil. Bom, a minha fala ela vai ser meio que na linha do pós-fácil que eu escrevi para o Wendel, e que o trabalhismo brasileiro vai ser uma experiência única no mundo. Única. Enquanto muitas experiências mais nacionalistas em alguns países desenvolvidos sempre foram muito próximas até de imperialismos, o trabalhismo brasileiro ele vai ser anti-imperialista, ele vai ser o quê? Um projeto que busca uma autonomia para um país que está em vias de desenvolvimento. Então, a ideologia... o trabalhismo é uma ideologia que ela é executada por meio de partidos políticos, líderes nacionais populares, e a obra do Wendel, ela, de certa forma, acaba resgatando essa história, ligando principalmente 2 partidos. O PTB antigo, que nada tem a ver com esse PTB de hoje, né? Até devia mudar de nome, porque, enfim, é uma enganação, podia ir no PROCON, propaganda enganosa. O PTB de hoje não tem nada a ver com o PTB antigo. Então, o PTB antigo e o herdeiro ideológico desse PTB antigo, que é o PDT. Lembrando que, na época, e o Wendel daqui a pouco vai falar, havia outros partidos trabalhistas também. Só que o PTB ele era o principal. Assim como existem outros partidos trabalhistas que, às vezes, nem no nome tem, o PDT hoje, de certa forma, ele acaba trazendo também esse espólio, essa herança ideológica
do PTB antigo. Então, o livro do Wendel é um marco divisório na história do trabalhismo e dos partidos que assim denominam. É importante esclarecer que o trabalhismo é uma ideologia política, e inclusive no livro do Wendel ele cita o meu artigo do pós-doutorado em História, a ideologia trabalhista no Brasil no século XXI, que ali eu sustento a tese que o trabalhismo, alguns dizem que é a cultura trabalhista, o movimento trabalhista, eu trabalho como uma ideologia política que vem acompanhada com uma ideologia econômica. E o livro do Wendel, ele apresenta os conceitos, a história, os personagens desse enredo que a gente chama de trabalhismo brasileiro. Lembrando que tem o trabalhismo inglês, enfim, né? Até para mim, na minha opinião, nesse artigo, eu classifico o próprio governo Roosevelt como um governo trabalhista, embora o termo trabalhismo não é usado nos Estados Unidos, né? Então, embora essa ideologia trabalhista ela foi se transmutando ao longo do tempo, devido aos contextos históricos distintos e às diferenças de políticas e econômicas, ela vai manter um caráter de continuidade no Brasil. Então, eu considero uma ideologia que acaba representando, sendo um conjunto de representações, ideias, valores, né, que direcionam a ação humana para um mundo ideal. Notem que o Pasqualini, que é um dos principais ideólogos do trabalhismo brasileiro, algumas décadas atrás, e eu classifico o Wendel como um dos ideólogos do século XXI, extremamente importante. Ou seja, o trabalhismo trazia, o Pasqualini trazia como o trabalhismo defendia um capitalismo solidário, mais humano, né? No Brasil, a partir da década de 30, a questão da industrialização, que hoje tem outro contexto, embora é importante, mas a questão dos serviços, tecnologia, acaba ganhando uma fundamentação maior. Mas a questão da industrialização naquela época no país passa a ser um dos grandes objetivos da política econômica do Getúlio Vargas. E aos poucos, uma ideologia do desenvolvimento nacional começa a ganhar contornos por meio do partido político, que é o PTB. Então, surge o trabalhismo brasileiro, como uma das principais fundadores desse trabalhismo vai ser o Vargas, né? Mas havia outros pensadores, né? O Vargas ele acaba implementando o projeto político e, aos poucos, alguns pensadores vão meio que formando essa argamassa que era o projeto do Vargas e começa a se chamar do trabalhismo brasileiro, que ao longo do tempo vai sofrendo modificações e adaptações, porque a própria expressão trabalhismo, a ideologia, ela vai sofrendo essas modificações. Não é um conteúdo fixado para sempre. Se tu olhar a social-democracia, o que era a social-democracia na década de 30, ela muda, ela vai mudando, ela vai se adaptando aos contextos, né? Então, por isso se move ao longo do tempo e sofrem inumeráveis redefinições. Então, a cultura política, ela é importante, por isso que alguns dizem que trabalhismo é uma cultura política, outros associam que é uma ideologia política. A cultura política ajuda a transformar uma ideologia política como hegemônica. E aí a importância dessa gurizada estar estudando o Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque quanto mais as pessoas leem o livro do Wendel, esse meu livro, o PND do Ciro, outros artigos, livros do Jorge Ferreira, professor Pedro Fonseca, enfim, que foram meus orientadores, Muniz Bandeira, que para mim é a grande referência. Quanto mais as pessoas começam a conhecer o trabalhismo, mais essa ideologia política ela começa a se transformar hegemônica por meio dessa cultura política que começa a abarcar a sociedade em determinado período. Entretanto, as ideologias políticas, como eu já falei, não são conteúdos fixos. O trabalhismo vai ter uma origem muito forte na Inglaterra. O De Wendel daqui a pouco vai falar um pouco melhor sobre isso, e vai se transformando, né, ao longo do tempo. Então, eu vou encerrar esse meu parágrafo de fala, deixar o Wendel, depois eu volto aqui continuando um pouco nessa trajetória do pós-fácil, todo ele dedicado a essa exímia obra aí do Wendel. Bom, eu não sei se o meu áudio está funcionando bem. Agora está melhor. Agora, vamos lá. A essência que o Cássio falou é sobre essa discussão, se o trabalho é uma ideologia
você tem uma cultura política. Porque a cultura política é um conjunto de signos, de valores, de representações, onde um determinado grupo da sociedade que se encontra designado sob uma determinada corrente política, essa ritualística. De colocou muito bem. Que é um conjunto de valores, de arcabouços teóricos, ideológicos, que dentro desse seu componente é a sua leitura histórica, a sua percepção daquilo que foi o objeto daquilo que era outrora. Depois você tem a perspectiva de como eles olham a sociedade no presente e a visão teleológica. Qual a finalidade de que a ideologia quer vislumbrar, ou seja, o projeto de sociedade que essa ideologia oferece. Porque a gente pode reparar ao longo que a ideologia, por mais que ela tenha axiomas pré-determinados, mas a ideologia ela não é imutável por si só. Ela dialoga dentro do ambiente político, do espaço político, com outros setores. Pegamos, por exemplo, na Primeira República. Na Primeira República, o pré-trabalhismo tinha que dialogar de um e fazer um enfrentamento do anarquismo, outro do positivismo, ou os que eram os socialistas, que dos partidos ou organizações operárias. Chega depois do pós-Estado Novo, ele vai ter que, num lado, dialogar ou confrontar a agenda marxista do Partido Comunista, ou fazer um enfrentamento com a UDN, que é conservadora, liberal, econômica e conservadora da sociedade. E depois, a social-democracia europeia, colocar agendas da social-democracia europeia, algumas publicadas na era humana, não era estatutária. No PT, começa a ter uma carga ideológica sobre os direitos humanos. Entre outros, que aí você tem o da teoria marxista da independência, do campo econômico, ou você nacionalista, ou imperialista, né, ou outros códigos de valores que o próprio trabalhismo pega do conjunto da sociedade. Por exemplo, a política externa independente, que é uma questão muito importante para os trabalhistas no âmbito das relações internacionais, foi influência de esses como Santiago Dantas, de um lado, e do socialista é do outro. E assim, sucessivamente, como o Cássio Moreira colocou muito bem, que o trabalhismo, na verdade, é um amálgama de uma série de combos ideológicos, passando do positivismo até o próprio marxismo-leninismo, com as suas releituras no âmbito nacional popular. E tem uma novidade que o Cássio coloca, interpretações não concordo, outros concordam, particularmente concordo, e eu fui convencido a isso, que você tem várias modalidades interpretativas do trabalhismo, ou até outras correntes que se apropriam do trabalhismo para fazer a sua interpretação do nacional-desenvolvimentismo ao social-desenvolvimentismo. Seja como for, é um trabalho que se propõe fazer uma metanarrativa do trabalhismo, pegando a história de longa duração, como o Fernando Brodel colocava, e dentro dessa perspectiva, a gente quase que praticamente pegou a história do Brasil republicano para fazer a narrativa sobre o trabalhismo e, de forma inédita, a história do PDT. Muito bom. Cássio, mais alguma coisa? Bom, então, como eu comentei, né, é imprescindível, na minha opinião, o livro, acho que vale muito a pena. Eu tenho uma primeira versão dele aqui, que o Wendel me passou na época que eu escrevia Pós-Fácil, e ele é um livro que enfim, o Wendel vai discorrer muito e eu estou continuando um pouquinho nessa ideia do Pós-Fácil que eu escrevi. Então, o trabalhismo, de certa forma, ele tem como princípio básico a coexistência da solidariedade com as liberdades individuais e democráticas, e que visa a prevalência do interesse do trabalho sobre o capital, por meio da valorização do trabalho, assim como promover uma estrutura educacional pública, gratuita e de qualidade, aliada a um sistema de produção com uma função social. E aí que vem a versão mais atualizada lá do meu artigo do pós-doutorado, que busca a inovação tecnológica e o empreendedorismo guiados pela visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Eu sempre digo nas minhas palestras, o Estado é como se fosse a locomotiva e a iniciativa privada os vagões.
um trem só com a locomotiva, sem vagões, ele não tem tanta utilidade, e um trem só com vagões sem a locomotiva não tem muito para onde ir, fica meio perdido. Então, o trabalhismo, ele é o principal oponente do neoliberalismo dentro dos marcos do capitalismo, né? E aí eu acabei trazendo alguns elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer país. É uma maneira de tu pegar isso, olhar aquela experiência de determinado país e dizer, isso é uma experiência trabalhista ou não. E é interessante que no livro do Wendel, ele vai abordando vários governos e mostrando muito desses itens durante esses períodos, desde o governo Vargas, JK, Jango, etc., né? Prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho e de um salário digno. Notem que o trabalhismo ele é a favor do capital produtivo, mas ele combate fortemente o capital rentista. O problema é que no mundo de hoje, o capital produtivo tem o seu braço no capital rentista. Muitas vezes as empresas elas não estão tendo lucros lá no setor produtivo e o braço dela acaba tendo lucro no setor financeiro. Essa é que é a grande desafio, né? Porque às vezes as pessoas falam separado e há uma certa intersecção entre o capital rentista e o capital produtivo. B, uma visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Foco na educação pública, gratuita, de qualidade. Olhem como o trabalhismo dá um papel preponderante, e o Brizola, com o Darcy Ribeiro, traz muito à luz isso, da importância da educação. O incentivo à inovação tecnológica e do empreendedorismo, esse é o grande desafio do trabalhismo atualizado do século XXI, diferente daquele nacional desenvolvimentismo lá da década de 50, 60, é a questão da inovação tecnológica, do empreendedorismo, da empregabilidade. Fortalecimento da participação democrática como um meio para uma sociedade com justiça social. Então, na esfera econômica, o trabalhismo está umbilicalmente associado a uma ideologia econômica que visa o desenvolvimento socioeconômico por meio da ação do Estado, uma ação indutora do Estado. Em paralelo com o fortalecimento do trabalho sobre o capital, sempre tendo como uma vivência harmônica entre trabalho e produção. E aí que vem uma grande questão, promovendo distribuição de renda, ainda mais para um país tão desigual como o Brasil, cujo maior problema de todos é a nossa imensa desigualdade social. A corrupção não é o maior problema do Brasil. A corrupção é mais consequência do que causa. Todos os países têm corrupção. A questão maior é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Então, o trabalhismo visa melhorar a distribuição de riqueza e da renda, objetivando obter progresso, desenvolvimento, igualdade e justiça social. Ou seja, existe toda uma questão do trabalhismo em não se deixar o capitalismo voraz para cima do trabalhador e da sociedade, né? Existe toda uma preocupação humana do trabalhismo. Não é à toa que o PDT foi um dos primeiros partidos a trabalhar a questão do... Wendel, fala um pouquinho disso para a gente. Sim, a agenda dos direitos humanos, ela sempre foi trabalhista, mas ela não era confeccionada dentro dos prismas do PTB. Inclusive de forma estatutária, como você tem, por exemplo, na Carta de Lisboa, no Manifesto do PDT, de forma explícita no programa do PDT, e assim vai. Vamos dar um exemplo. Uma política de direitos humanos na era Vargas. Após a abolição, você não tinha qualquer política de empregabilidade da população negra. E vocês sabem muito bem, dentro da República, os negros eram vistos na marginalizados, muitos deles sobre crime de vadiagem, né? E dentro desse processo, como é que você vai fazer com que os negros tenham uma possibilidade de direitos sociais se a própria Constituição de 1891 não prescrevia nada a respeito dos direitos sociais? Era só direitos civis e direitos individuais, tentando de uma forma muito clara a Constituição estadunidense. Então, quando Vargas se torna presidente pós-revolução de 1930, uma das primeiras iniciativas foi a Lei do
que garantia que 2/3 dos brasileiros pudessem ser empregados nos estabelecimentos, nas indústrias e assim sucessivamente. O que isso promove? Porque tem estrangeiros que geralmente trabalhavam nas grandes empresas, nas indústrias, no comércio em geral. Se o patrão era português, trabalhavam os patrícios portugueses. Se fosse espanhol, a mesma coisa. Alemão, idem, polonês, italiano, idem. E Vargas ele acaba com essa farra, falando só, pelo menos vamos nacionalizar o trabalho, onde 2/3 do trabalho pertence ao brasileiro. E nisso, nessa quebra, veio um milhão de pessoas de origem afro dentro dessa perspectiva. O que torna, na verdade, uma política que trata também direitos sociais de uma forma universalizante, mas ao mesmo tempo direitos humanos. Só que ele não declara claramente que é direitos humanos. A mesma coisa, os direitos políticos e sociais da mulher. A mulher, então, era ignorada, inclusive das legislações sociais que existiam na Primeira República. No âmbito do governo Vargas, você tem, de quebra, a universalização dos direitos sociais, presentes na CLT e nos decretos, tanto para homens quanto para mulheres. Ao mesmo tempo, ainda que no início limitado, mas você tem a extensão do voto, da capacidade eleitoral passiva e da capacidade eleitoral ativa, ou seja, da mulher ser votada e votar, que é um grande avanço do Código Eleitoral de 1932. Querendo ou não, são direitos humanos estendidos para as mulheres. E isso vai de forma muito sucessiva, não só no governo Vargas, como também no governo Forma de Base. E isso eu recomendo. Não basta comprar o meu livro. Quem quiser estudar Forma de Base, de forma muito detalhada, por favor, compre o livro do governo João Goulart do Cássio Moreira, onde ele destrincha de forma muito clara e de forma muito sistemática não só as reformas de base, a peculiaridade de cada uma das facetas das reformas de base, tal qual reforma educacional, reforma tributária, reforma administrativa, reforma política e assim sucessivamente, além, claro, da análise de todos os discursos do governo Jango. Eu não tenho esse trabalho porque já tenho o livro do Cássio. O meu sentido foi mais no sentido de trabalhar o aspecto do Partido Trabalhista Brasileiro e mais tarde do PDT, do Partido Democrático Trabalhista. Mas pegando esse âmbito dos direitos humanos, onde também o Cássio, de uma forma, mesmo que subliminar, mas ele aborda no livro, você passa, depois do regime ditatorial e em face da castração dos direitos humanos do povo brasileiro, com os seguidos atos institucionais e a formação dos órgãos de repressão para todos os adversários políticos através da doutrina de segurança nacional, eis que o trabalhismo, claramente, ele tem que colocar de forma explícita todos os direitos humanos, da mulher, do índio, do negro, do jovem, do nordestino, e assim sucessivamente. E isso está de forma muito clara, não só na Carta de Lisboa, que era a tentativa da reconstrução do PT, e aí eu tento desmitificar a narrativa que o PTB foi criado por Brizola e o grupo. Na verdade, a ideia do PTB vinha desde Jango, a narrativa como jornalista uruguaio Jorge Otero, né, em 1973 no Uruguai. O pensamento do Jango de reconstrução do PTB, ele não consegue, logo após a sua morte, em 6 de dezembro de 1966, cuja tarefa, cujo legado estaria com Leonel Brizola, reconhecido por todos os quadros da esquerda da 64 e quadros da luta armada que se identificavam com a agenda nacional popular socializante preconizado por Leonel Brizola, e que Brizola, no encontro dos trabalhistas em Lisboa, tenta através dos quadros e em meio a 3 dias com o PTB. E eu não sei se na live a construção do que o PDT após a perda do PTB em 12 de maio de 1980. Seja como for, não sei se eu respondi, mas essas são a trajetória do trabalhismo de forma muito clara dos direitos humanos, e que o PDT, posteriormente, apenas reforçaria nas suas políticas públicas de governo ou nas ações dos seus parlamentares toda a agenda do campo dos direitos humanos. Eu queria fomentar uma coisa aqui. Eu achei que eu estava escutando um eco meu aqui, por isso que eu parei aqui um pouquinho. Tá, não, né? Ah, tá. Existe uma grande polêmica, eu quero polemizar, vamos lá. Existe uma grande polêmica sobre a questão da Olga. Queria que você desse uma aula sobre isso para a gente, Wendel.
Existe uma coisa que fala assim... Mas isso não é consenso na academia. Não é consenso. Vargas foi fascista, Vargas não foi fascista. Queria uma visão sua sobre isso. Não, a realidade é o seguinte, você tem uma construção de uma meta, seja ela liberal ou uma... e você tem uma meta narrativa trabalhista. O que já nos anos 20, a crise de todos os liberal-democratas. E governos esses como não só a Inglaterra, você começa períodos quase que de exceção de governo de salvação nacional, já desde Chamberlain, na Inglaterra. Os Estados Unidos, em meio à crise de forma inédita, não só elege Franklin Roosevelt, mas ele se reelege de forma contínua e peremptória. Se você for verificar, a maioria dos governos nos Estados Unidos é eleição e reeleição. O dele foi eleição e reeleição. Só que ele morreu no início, já em 1945. Você tem o salazarismo em Portugal, você tem na Espanha o franquismo, todo mundo sabe a partir do processo da Guerra Civil Espanhola, mas já havia uma crise de entrada na década de 30 que dá para explicar um pouco da crise que alastrava na Alemanha e no conjunto da Europa, e na Itália na década de 20, em meio às crises divisionistas entre os socialistas e os comunistas, eis que o dissidente do Partido Socialista, o Benito Mussolini, com as camisas negras, tomou Roma, e aí você implementa o fascismo na Itália. A mesma coisa seria na Alemanha, brigas entre trabalhistas ou social-democratas, como quero dizer, no SPD, contra os comunistas do KPD, os comunistas do KPD, na tese de classe contra classe, no 6º Congresso da Comintern, em 1928, diziam que os trabalhistas eram sociais fascistas e que faziam o jogo da direita. E foi dentro dessa briga que começou a crescer, inclusive utilizando as próprias SAs como elemento de coação do eleitorado para que eles pudessem subir. Fora, ao mesmo tempo, em meio à escalada inflacionária da Alemanha, em meio à crise aguda do Tratado de Versalhes, onde a economia alemã foi destroçada, o exército alemão foi destroçado, e o de autoestima nacional foi feito por Adolf Hitler em meio às brigas entre trabalhistas e comunistas. Parece até no Brasil uma realidade que a gente vive, né? Mas, enfim... Sim, deixa eu fazer um parênteses na tua fala, porque ela é extremamente importante. Esse tempo eu participei de uma live, né? Até um abraço aí para Paula, para as Paulas e Clarice, lá com o pessoal da juventude lá de Minas Gerais, falando sobre nacionalismo e patriotismo, né? Notem que a experiência do fascismo e do nazismo, elas são, de certa forma, linkadas com um projeto nacional de desenvolvimento, né? Só que um projeto nacional de desenvolvimento pela direita. Ou seja, havia um aumento do estatismo, restrição de liberdades, só que era um projeto nacional imperialista. Então, não basta defender um projeto nacional de desenvolvimento, tem que defender um projeto nacional de desenvolvimento que seja includente e que favoreça, que seja democrático e que favoreça principalmente o quê? As camadas mais pobres da população. E uma coisa é em comum nessas experiências totalitárias, né, de autocracia. Notem que tem gente que diz que discípulos, né, do pseudo-filósofo dizem que o nazismo, o fascismo é uma experiência de esquerda. Não, nazismo e fascismo foram experiências de extrema direita, embora um regime autocrático pode ser de esquerda ou de direita. O stalinismo foi de esquerda e o nazismo e o fascismo de direita. Agora, notem que tem uma coisa que tem em comum, que é o que eu mais tenho trazido nas minhas palestras para as pessoas se atentarem. Fujam de onde tem discurso de ódio. O discurso de ódio é a principal semente para implementar regimes autoritários. A partir do momento que um é o dono da verdade e não se respeita o outro, tu está implementando, seja fascismo de esquerda, seja fascismo de direita. Então, fujam de discurso de ódio, porque o discurso de ódio ele só serve para doutrinar, ele não serve para esclarecer, ele serve para dividir nós contra eles, um time contra o outro. E quem faz isso está indo ao caminho da burrice.
porque é só por meio da democracia, do diálogo, que a gente pode construir um projeto nacional de desenvolvimento cada vez mais excludente. Eu sempre lembro o filme Rapa Nui, que contava a história da Ilha da Páscoa, no Pacífico, né, na costa do Chile, que dizia o seguinte: havia uma tribo que oprimia todas as outras tribos. E aí, uma vez, uma dessas tribos que eram oprimidas consegue fazer uma revolução e toma o poder, clamando por justiça, né? Mas clama o poder com ódio, com raiva. E aí, quando ela chega ao poder, ela começa a fazer a mesma coisa que a outra tribo fazia com ela. Ela começa a oprimir e ela começa a se tornar uma ditadura. Então, isso fica para reflexão. Fuja de discurso de ódio. Discurso de ódio só iguala ao fascismo, ao nazismo, a qualquer regime autoritário. Desculpa, exatamente. Não, isso é necessário. Fala muito em projeto nacional de desenvolvimento. O que nós defendemos é um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista. Exatamente. E quero complementar antes de que a própria prática de cancelamento das redes sociais é uma prática fascista. Porque você não consegue tolerar as divergências. Então, antigamente, o debate dentro do fundo ideológico. Quando você cancela uma pessoa e faz uma campanha de cancelamento, é uma forma fascistizante de fechar a boca sobre qualquer pensamento oposicionista. Mas, enfim, vamos voltar. Então, você tem essas experiências de democracia. No Brasil, a Primeira República estava esgarçada. Você teve a Revolução de 1900 de cunho nacional policlassista, nacional democrático, como você queira dizer. E aí, dentro desse processo, você tem várias correntes que disputam. Tem as oligarquias ali, tem os tenentistas que querem o seu espaço no poder, tem a burguesia nacional, tem os setores populares, que já são com o tempo social, e assim sucessivamente. Só que o Brasil não é uma ilha, o Brasil está integrado dentro de uma conjuntura política internacional, né? E, ao mesmo tempo, dentro desse processo, a Argentina já estava começando a ter uma ebulição política dentro desses aspectos. No Brasil, o que é que começa a ocorrer? Você começa já desde o final dos anos 20, indo no decorrer dos anos 30, com a organização gradual dos integralistas, que formariam, posteriormente, a Ação Integralista Brasileira, A e B, sob o comando de um dos quadros que fez parte da Semana de Arte Moderna, né, o escritor e intelectual Plínio Salgado. E sobre essa questão de uma concepção integral de país, eles tinham a influência de um catolicismo reacionário, eles tinham, ao mesmo tempo, o ódio não só aos comunistas, mas também uma carga forte de antissemitismo, além de uma bandeira muito clara nacionalista no campo. Por outro lado, você, dentro dessa perspectiva, o PCB era um partido que ainda era fraco, residual, e havia ainda disputa porque o Comitê Central ele não queria ainda a filiação de Luiz Carlos Prestes. Foi necessário que Luiz Carlos Prestes, depois de migrar de Buenos Aires para Moscou, eis que, após a filiação feita de Luiz Carlos Prestes à Internacional e ao próprio PCB, foi, na verdade, a filiação ao PCB porque o Stalin pôs o pau em uma mesa e falou o seguinte: olha, não tem essa de Luiz Carlos Prestes, líder pequeno burguês da coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes é o líder da classe operária e, como tal, vai ter que... E até aí, tranquilo. Só que aí o Comitê Central, aí você tem um evento ali próximo, já estava marcado em 1934, que seria o 7º Congresso da Comintern. Comintern, para quem não sabe, é o nome da ou a Terceira Internacional. Né? A primeira foi em 1864, fundada, terminou em 1875. A segunda foi fundada em 1879, por ocasião de 100 anos da Revolução Francesa, e terminou em 1916, e começou em 1919, pós-Revolução Russa. Pois bem, com esse 7º Congresso, eis que com os contratempos não teve mais, alguns da Europa e algumas lideranças latino-americanas, elas se... E eis que as lideranças do Comitê Central do Brasil, do PCB, falaram o seguinte: Patrick, olha, o governo Vargas está em crise. O governo Vargas não tem apoio popular. É fácil implementar um processo revolucionário.
E chega, aí tem uma discussão. É processo revolucionário, é uma frente popular, porque tinham concepções distintas. Frente popular, você tem etapas para se construir, seja no processo democrático ou no processo de ruptura. Já o processo revolucionário, não. Então tinha a tese do processo revolucionário de Dmitry Manuyevsky e tinha do Jorge Dimitrov. E aí o Brasil foi na aposta do Manuyevsky, que era o processo revolucionário. E o Terni, como eu tenho certeza que todos os que estão acompanhando coisa, não sabia de nada sobre a realidade latino-americana. Para vocês terem uma ideia, o comissariado da Comitê na América do Sul foi fundado ali em 1928, 29. E eles não tinham quase nenhum conhecimento da América Latina, e as leituras sobre a América Latina eram as leituras quase parecidas com a visão colonial da África e da Ásia. Então já começou a ser equivocado. E o Brasil já tinha começado, mal ou bem, na terceira etapa do processo de industrialização, na terceira fase. Isso aí o Cássio domina bem melhor que eu, história econômica. E aí, dentro desse processo, se você tem um processo de industrialização que já existe, ainda alavancado no decorrer da Primeira Guerra Mundial em meio à substituição de importações, como é, Cássio, que a gente pode, num documento teórico de organização, dizer que o Brasil era um país agrário e semifeudal? Impossível. Impossível. Errado por aí. E depois falando que tinha a possibilidade de fazer um processo revolucionário. Ora. Vargas já estava começando a colocar direitos sociais, criando o Ministério do Trabalho, lei dos 2/3, começando a democratizar a carteira de trabalho, direitos sociais para as mulheres. Ainda a legalização do processo sindical, porque ainda na Primeira República sequer os sindicatos eram reconhecidos no governo Vargas. Podem criticar, não, mas o reconhecimento do Estado da representação sindical. E que isso foi, inclusive, uma derrota do próprio Partido Comunista, que eles, no início, eles falavam que não aceitariam o Estado, os sindicatos atrelados ao Estado, mas depois eles vêm com a questão da Assembleia Constituinte para a Constituição de 1934, que existiu uma bancada classista de 40 federais. E imagina, fora dessa representação classista, então vamos entrar nos sindicatos oficiais e vamos disputar. Moral da história, o Partido Comunista não tinha representação. Quando o Prestes vem escondido ao Brasil com o documento dos povos, Prestes é anunciado, o que acontece? Acontece que, como ele tinha a visão mítica de que ele era o cavaleiro, marcou muito a geração dos anos 20, com o tenentismo, marcando a classe média dos grandes centros urbanos, automaticamente que a ANL bombou, explodiu, foi muito maior que o comunista, né? Tinham vários núcleos, há quem diga que tinha até 400 mil membros, e aí tem uma discrepância entre os números, mas seja como for, era um movimento de massa. E aí, dentro desse processo, o Comitê Central, ao invés de disputar de forma democrática, não, ela tenta forçar o processo. Vargas, ele já tinha criado um conservador, mais tarde virou quadro da UDN, era o ministro da Justiça, criou a Lei de Segurança Nacional. Mas havia um fundo, porque o Vargas tinha ido ao Uruguai e ele quase sofreram um atentado por conta de uma tentativa do governante, que era o Gabriel Terra, sofreu um atentado de um setor oposicionista. E dentro desse processo, o Vargas ele utilizou, a partir da experiência do Uruguai, os efeitos para valer o seu governo. E era a oposição de todos os campos, da direita e da esquerda. E aí você tem a ANL posta na ilegalidade, e dentro desse processo, o que o Comitê Central faz? Ele tenta criar uma outra organização, não é aceito, e romper no processo revolucionário via quartelada. Em janeiro, o Cássio conhece, próximo de casa, Vila Militar Campo dos Afonsos, próximo ali de Vila Valqueire, eles tentaram romper o processo e mais a Praia Vermelha. Foi um fracasso. Recife, com o Gregório Bezerra comandando as tropas, era sargento naquele momento, foi outro fracasso. Foi Natal, ainda fez, durou 3 dias, do dia 24 de novembro a 20. Foi um fracasso. E aí, meu irmão, eles foram caçar o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. No Rio de Janeiro, que é o seguinte, que o Beia mora no Beia. E era onde o justo os Prestes estavam escondidos, no Grande Beia, em Caxambi, próximo da Universal, da Catedral do Universal, ali da Rua Antônio. Demoraram para caçar, mas acharam. Quando acharam, sentaram o pau em todo
Comitê Central do PCB, boa parte, de todas as lideranças que vieram da Comitê, só o Eterno Sábio conseguiram picar a mula e fugir, né? Porque todos foram praticamente pegos, dizimados, presos. E isso foi um processo. Aí o pessoal vai falar, a questão da Olga Benário. Vamos lá. Quem conhece a história do Brasil bem, conhece o operário começou ali no final, na metade da década de 10. Não, da década de 1900, perdão. E a partir desse processo, como muitas lideranças anarquistas eram oriundas, como Itália, Portugal, Espanha, onde o anarquismo... Qual foi a consequência desse processo? Eis que o senador Adolfo Gordo cria a Lei Adolfo Gordo, que consistia da expulsão de todas as lideranças ou qualquer cidadão que de origem estrangeira que colocasse em xeque a ordem, a segurança pública. E era geralmente o movimento operário que demandava suas reivindicações pelos seus direitos sociais. E muitos quadros, de acordo com o historiador Cláudio Batalha, mais de pessoas, 500 lideranças estrangeiras foram expurgadas do Brasil e voltaram para os seus países de origem. E aí, dentro desse processo, essa era uma prática que já vinha desde a década de 1900 e que também seria a prática em relação a casos. Olga, ela era de um órgão soviético, nada pela Comitê. O processo é o seguinte, na minha concepção, sem o olhar anacrônico, o que aconteceu foi disputa de um lado da Comintern via ANL para tomar o governo. Agora, se eu fosse o guarda, eu faria. Está preso, mas ninguém cai para fora do Brasil. Por conta de que estava grávida da Anitta Leocádia Prestes. E, poxa, é questão do direito à vida. Mas ela foi talvez o erro que Vargas silenciar foi um erro. Mas, na verdade, o principal foi o STF, onde o STF negou o habeas corpus para a Olga Benário, né? E aí, ela foi no Cargueiro e ela chegou na Alemanha, ela já foi presa na Gestapo. Já era procurada comunista. Judia Ashkenazi. Aí, meu irmão, juntou a casinha, meu irmão, ela vai para o campo de concentração de Ravensbrück. No campo de concentração, que era o campo de concentração, inclusive tem um só sobre esse campo de concentração feminina. Foi daí que ela, a Elise Samolovsky, outra judia Ashkenazi, né, foi no campo de concentração. Para mim, foi um erro do governo Vargas. Agora, eu estou falando era anacrônico, estou falando com o olhar da época. Se eu estivesse no lugar do Vargas, eu seria o seguinte, todos estão presos, beleza, que conspiraram contra o constituído, mas estejam presos do processo legal. Só que aí o Brasil estava no processo conjuntural, não tinha democracia. Se for a rigor pegar nos países como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, você tem um processo excepcional de parlamentarismo, onde o parlamento dá confiança, segurando confiança toda ao Winston Churchill, onde nos Estados Unidos o pessoal elege ad eterno Franklin Roosevelt, e Franklin Roosevelt tem com de guerra que é diferente da visão da liberal-democracia estadunidense. Então, nesse processo, não é você implementar qualquer processo dentro da ordem do Estado Democrático de Direito, em meio a um governo constitucional que, em meio a uma disputa fratricida, de um lado, presente da IL, e do outro, de quadros da direita, presente da IB. A IB, achando que estava se dando bem, eles achavam que, olha, agora que a ANL não existe, nós podemos disputar a presidência da República. Plínio Salgado até cogitou ser pré-candidato à presidência, mas no final ele não conseguiu. Por quê? Porque a AIB foi extinta por Vargas em 1900. A AIB tinha vários órgãos, periódicos. Chegava a pessoas dizerem que a AIB estava a ter 700 mil filiados a 1 milhão de filiados. Dos recursos que eles recebiam em torno de, naquela época, 66 só que 66 mil dólares em 1935 e 67 é muito melhor que eu, é muito diferente de 66 mil dólares de hoje. Aqui calcular
o viés inflacionário da década de 30, ver as variações correr 30 para 40, 50 até 2020 e ver quanto que foi que ele recebeu estipulado. Quanto que deve ser? 66? Eu fui um lá que está lendo o livro, utilizando inclusive o cálculo valor, questão inflacionária nos anos 30 e o que seria o equivalente ao período de hoje. Então, não é coisa que a AIB recebia, era coisa pra caramba, para uma organização política de massas. E aí Vargas, vendo que os caras tinham certa estrutura, até mandatos de vereadores, prefeitos e deputados, vamos acabar com a AIB. E aí, como eles tentaram criar a Associação Cultural Brasileira e não deu certo, aí Vargas, simplesmente, depois de distribuir, foi a ação dos integralistas em fazer um atentado contra Getúlio Vargas. E aí eu vou na tese do Mário Arthur Sampaio. Os militares, na demolência, não se arriscando, vendo que Vargas estava bem no DVD, porque tinha implementado o Estado Novo, simplesmente tiram o corpo fora, os bois de piranha entram no processo do atentado, são todos presos, e o Plínio Salgado não tem outra alternativa a não ser o exílio. E aí, dentro do processo do bonapartismo varguista, eis que Vargas, em meio à crise orgânica da sociedade, onde nem a classe operária tinha suas lideranças de um lado efetivas para desafiar ou contestar o governo, e nem as classes dominantes tendo a menor capacidade de dar a linha sobre Vargas, entre as classes, com o apoio popular, para implementar no Estado Novo, ele não conseguia, desde o governo provisório, resultaria na consolidação em 1º de maio de 2023. E Wendel, só um complemento, tu pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas a Olga, ela acabou sendo enviada em 36? Sim. Está sem áudio. Alô? Isso mesmo. Ela acabou sendo enviada em 36 e, se não me engano, ainda não tinha começado o terror do extermínio dos campos de concentração. Se não me engano, ela foi assassinada em 42. Né? 42. Quando que começa a concentração, a partir das noites que foi pogrom contra o judeu. Então, o que acontece? Nesse contexto, até em termos de relacionamento, tanto que a Europa faz vistas grossas à ascensão do nazismo, muito por medo. Exato. Esse livro que eu estava... Perfeito, Patrick. Sim. Pode falar. Tanto que a Europa faz vistas grossas à ascensão do nazismo e do fascismo muito por medo do socialismo, né? Como eram países que estavam saindo praticamente quebrados após o Tratado de Versalhes e também com a quebra da Bolsa de Nova York de 29, com a Grande Depressão. Então, havia, de certa forma, um pouco de tolerância com essa política do Hitler na Alemanha, tanto que ele começa a se aproveitar disso, começa a quebrar várias regras do acordo, do tratado, e começa a sua expansão. Então, é nesse contexto que a gente tem que analisar, né, essa triste história, né, do envio da Olga grávida, enfim, para... É isso mesmo. E a Sarah Kelme, ela faz exatamente essa narrativa em Ravensbrück, essa obra que o nosso querido irmão apresentou, e inclusive, Cássio, ela é pormenorizada sobre o processo de torturas e de dificuldades que as mulheres passaram no campo de concentração. Né? Sabe, Patrick, tem como eu não tenho como compartilhar a tela, porque assim, em 2006 eu peguei uma mochila e viajei 30 dias pela Europa, conheci 9 cidades, 7 países, e eu fui para um campo de concentração que fica perto de Munique, na Alemanha. Dachau? Isso, acho que é Dachau. E eu gravei um vídeo, né? E olha, é chocante, ainda mais naquele frio, as pessoas com aquelas roupas que aqueciam muito pouco, né? Enfim, eu gravei um videozinho na época em cima desse, e ele é chocante mesmo, enfim. Esse livro eu não li ainda não, eu comprei ele porque você sabe como é que é, né?
a gente compra os livros importantes e vai lendo à medida que você consegue, né? Quem leu ele foi minha namorada. Pra você ver, ela coisou aí todo. Aí ela pegou e foi me contando. Cara, que bomba! O livro é pesado. Ela tinha que parar, tinha hora assim. Ela falou assim, padre, não dá para ler certas coisas. Você começa ela fala, você começa a sentir mal. E aí, assim, o livro é bem pesado. E fala da hora que a Olga chega no campo de concentração e fala também, né, das vamos dizer assim, das cagadas que o Hitler também estava fazendo. Do Hitler não, que o Stalin também estava fazendo, né? Tem algumas que chegam que falam, Stalin, cara, não está muito bem, não. E sobre essa questão aí que o professor Cássio falou, essa questão do ódio, é engraçado, né? Eu escrevi um texto há muito tempo atrás falando sobre isso. Falei, olha, nacional-desenvolvimentismo sem amor às minorias é nazismo. Hitler, do ponto de vista nacional desenvolvimentista, foi um ótimo líder. A Alemanha recuperou a economia, a Alemanha... Todo trabalhador tinha o seu Volkswagen e assim vai. E era uma maravilha, mas, né, com ódio. Com ódio. Aquilo ali, isso daqui, ó, esse livro dele aqui, sim, você via tudo que ele queria fazer, que ele fez na Alemanha, já falava aqui, ó, quando ele estava preso, nesse livro aqui. E ele não tinha a questão assim, ele tinha ódio mortal por judeus. Às vezes as pessoas falam assim, mas porque os judeus eram comunistas. Não, ele odiou o comunismo principalmente porque a maioria dos judeus eram comunistas. Eram comunistas, Marx, Lenin, Trotsky, Kamenev, Rosa Luxemburgo e assim vai. Todo mundo comunista. Então ele começou a tomar ódio do comunismo mais por causa dos personas comunas ali do que... Então, assim, é muito importante essa fala que o professor Cássio fala um pouco mais atrás. E notem uma coisa, um projeto nacional de desenvolvimento não é o fim, é um meio. E é um meio para quê? Para tornar um país mais soberano, e ele sendo soberano, que ele possa implementar políticas internas que atendam os seus interesses e não interesses estrangeiros. E por que ele deve adotar essas políticas internas em benefício do seu povo, né? E de forma geral, respeitando de forma democrática todos, né? Ou seja, então, por isso que eu fico muito... A gente está num período, especialmente nas mídias sociais, e elas acabaram empoderando muito, né? Tem uma frase, eu acho que do grande Milor Fernandes, ou é a frase do Nelson Rodrigues. Isso, Nelson Rodrigues, né? Que as mídias acabam... Não, acho que é do Milor. Que as mídias acabaram dando voz aos idiotas, enfim, né? Que acaba muita gente postando as suas opiniões sem ter muito discernimento, sem ter muito a base, né? Então, esse discurso de ódio é a principal ferramenta dos regimes totalitários, porque é só por meio deles, é só o ódio, é só por meio de um ódio que um sistema totalitário consegue se erguer. E não lá em cima do amor, da solidariedade, da compreensão, do diálogo. Então, assim, o discurso de ódio é a ferramenta das ditaduras. Essa frase alguém deve ter dito antes, mas, enfim, veio na minha cabeça agora. Mas eu queria voltar um pouquinho, né, para essa... Posso só fazer uma pergunta antes, professor? Claro. Você marca aí qual ponto você voltar, para você não perder, para a gente não deixar de responder o pessoal aqui, o pessoal que está participando. Aí o pessoal, lógico, já vê para um contexto mais de eleição, o pessoal está perguntando aqui, a Gide Sampaio está perguntando o seguinte: como tirar a venda dos olhos do trabalhador que apoia Bolsonaro por basear em suas opiniões em fake news, discurso? Como mostrar que ele está apoiando alguém que luta contra o trabalhador? Quem quer responder? Eu. Mostrar, eu vou na praticidade que eu acho que tu vai gostar muito, Patrick. É a partir, principalmente, para que a gente possa mostrar a justeza da nossa agenda junto à classe trabalhadora.
quero ouvir as reclamações. Para depois ouvir as reclamações, estamos preparados para mostrar a justeza da nossa agenda. Isso, o Lenin foi o primeiro a ensinar no esquerdismo, doença infantil. Ele falava que a UNB era ir, inclusive, aos setores mais atrasados da classe trabalhadora. Né? O Brizola pode falar. Não, eu queria aproveitar só um parênteses na tua fala. O Movimento Trabalhista 21, o Fábio, se não me engano, acho que escreveu uma coisa que eu acho fantástica. Encaixou nisso aí. É válido nós, os militantes trabalhistas, ir para as filas de auxílio emergencial, falar sobre o projeto. Precisamos falar para os trabalhadores desempregados, precarizados, uberizados, enfim. Só um parênteses que eu acho que vale a pena ressaltar. É isso mesmo. Entrou direitinho. Calhou, exatamente. De pandemia, fila de vacinação e falar, olha só, não adianta colocar a vacinação se ainda não foi atendido todos, se ainda o conjunto da classe trabalhadora não recebe auxílio emergencial ou apoio para a volta. Se há um de desemprego, o Estado tem a sua responsabilidade, etc. E aí, colocando para a realidade da vida das pessoas, aí elas vão entender qual a responsabilidade do Bolsonaro. Mas isso é um processo que demanda muita paciência. As pessoas têm que se sentir na pele, e elas se sentem na pele com o desemprego, com a carestia, com o aumento da cesta básica, com a própria inadimplência, e aí ela começa a entender que isso está batendo a água no nariz. Quando bate a água no nariz que a pessoa não começa a respirar, ela começa a acordar para a realidade. Então, acho que primeiro a gente teria que, junto à sociedade, mostrar aí sim a nossa agenda com a devida surpresa, falando na linguagem do trabalhador. E você sabe o que eu acho que é bom isso também? Não é só para questão de eleição, não. É bom para a gente como militante. Sim. É um choque de realidade. Eu falo isso porque eu vendi carro há 2 anos e passei a trabalhar de Uber e ônibus. Foi muito melhor para mim, em todos os níveis da minha vida, voltar a pegar ônibus e voltar a andar de Uber. Eu comecei a conversar com os Ubers e ver a visão de cada um. E, cara, você pega cara com 2 formações, uma em engenharia, cara que já trabalhou na área. Eu estou vendo gente que formado em engenharia química, que trabalhou em grandes empresas aqui do Brasil. O cara vem entregar livro da Amazon aqui para mim, entendeu? E parou um pouco para conversar comigo. E o cara com 2 faculdades. E você tem às vezes a gente pensa que a gente sabe quais são os problemas do povo, né? A gente não sabe os problemas da gente, não, cara. E quando eu falo, né, a gente não está distante do povo. Eu sempre bato isso aqui. É um choque de realidade. A gente escuta muita coisa que a gente acha que não, mas o problema é vir por aqui, resolve por ali. Acho que não sabe o caminho de tanto ler o projeto trabalhista que a gente tem na mão. Mas é bom escutar as pessoas. É um exercício muito bom, sabe? Eu vou para outra pergunta aqui. O movimento trabalhista já teve a resposta dele, acho que é mais uma solução. O pessoal do Trabalhismo 21, né? O pessoal é muito, muito dedicado, muito bacana, é um pessoal que eu gosto muito. Deixa eu ver aqui, outra pergunta aqui que a gente fez também. Sejam totalmente honestos e respondam sem emoção. Tem certeza que alguém é capaz de ganhar do Bozo? Antes que vocês respondam, gente, só para lembrar, essa live aqui, eu falei pouco isso, essa live aqui, a gente além de discutir o trabalhismo com esses 2 monstros aqui, as pessoas que estão entrando aqui tenham noção, vocês estão conversando aqui, não é comigo não, tirando eu aqui, os 2 estão aqui, o Wendel e Cássio, são 2 monstros do trabalhismo, são pessoas que sabem muito sobre trabalhismo, vocês estão conversando com grandes autores aqui do trabalhismo, que tem grandes obras em seus nomes, e a gente está aqui para ajudar o Wendel a lançar um novo livro. O Tempo Bem Melhor para Se Viver, o Kikante, o link do Kikante, para você quicar, ir lá, entrar lá e quicar com valor que você pode até adquirir já uma versão do livro, uma edição do livro, o link está aqui, nos detalhes aqui. Você que está no Instagram aí, a gente está com a audiência aqui agora de 45 pessoas assistindo, nas 3 lugares, a gente está na Democracia é Boa, mas tem certos custos, do Facebook, no YouTube do Mundo que Somos e no Instagram do Mundo que Somos. Então, para vocês que estão aí, entrem na descrição dos 3 lugares, tem um link para o livro.
entrem aí, por favor, ajudem a lançar mais essa obra essencial. O professor Cássio disse aqui, para a história do Brasil, inclusive. Então, eu queria que vocês respondessem a pergunta da Gide. Alguém ganha do Bozo ou não? Depende da conjuntura. Aquilo que tem do desenho da conjuntura internacional, o imperialismo estadunidense diz qualquer pessoa menos Jair Bolsonaro. Inclusive, até a União do Meio Ambiente, países, o próprio Biden ignorou. E tem uma sinalização clara do Deep State que ele aceita qualquer nome menos Bolsonaro. E dentro do processo político eleitoral, há uma possibilidade clara de se ganhar do Bolsonaro. Inclusive, há indicativos a posição dos candidatos de oposição, incluindo nós, em cenários onde ganhar do Bolsonaro. Então, nada é impossível. E, principalmente com a CPI da Covid, a popularidade do Bolsonaro tem se desgastado. Em geral, o governante que só tem não 30%, ótimo, mas bom, pode ter certeza. Já é um governo que vai ter sérias dificuldades para chegar no segundo. Pode voltar no tempo, no ponto que você queria falar aquela hora, que eu pedi para você anotar. Peraí que me deu um branco agora. Não, eu falei com você, dá anota para você não esquecer. Eu tava olhando um artigo que eu escrevi em 2010. Olha só, eu começo a olhar, eu escrevi em 99 a minha monografia de graduação, foi sobre Porto Alegre e Tecnópolis, e estratégias de inovação estratégias de desenvolvimento baseadas em inovação tecnológica, que defende essa intersecção entre universidades, institutos federais, empresas, Estado, né, na geração de inovação tecnológica, que é basicamente o que o Ciro tem falado muito agora. Em 2018, eu entreguei um artigo para o Ciro, o Brasil é necessidade do New Deal. Até participei da Associação Internacional Keynesiana, num seminário, defendendo esse artigo, né, falando sobre a necessidade de um New Deal. E hoje eu vejo cada vez mais pessoas falando do New Deal e o próprio Ciro. E esse artigo eu escrevi em 2010 e o título dele é o seguinte: o Estado Nacional como propulsor do desenvolvimento econômico no ambiente de globalização. 2010, André. Tá? 2010, o Estado Nacional como propulsor do desenvolvimento econômico no ambiente de globalização. E tem uma frase na página, não lembro a página agora, mas diz o seguinte, ó: Galbraith é um dos meus economistas preferidos, é um keynesiano, que eu acho que deveria ser mais lido, né? E ele tem uma frase dizendo o seguinte: na economia moderna, a produção agora é mais necessária pelos empregos que oferece do que pelos bens e serviços que proporciona. Por que eu falei isso? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um link entre a fala do Movimento Trabalhista 21, do Fábio, sobre a pergunta da questão que fez sobre Bolsonaro e sobre o andamento que eu vou dar na minha fala, que é a seguinte: se tu conversar com a população, ela, de certa forma, ela está tão ocupada em sobreviver, em se alimentar, que ela muitas vezes não tem o privilégio que nós temos de estar debatendo e a oportunidade de estar debatendo o projeto, etc. Para ela, o projeto nacional dela é ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, poder comprar comida, né, comprar algumas coisas para a família, etc. E aí esse discurso contra o isolamento social, e a esquerda acaba defendendo essa questão do isolamento, ela se identifica porque ela vê o seguinte: como é que eu vou fazer isolamento social se eu não tenho dinheiro para pagar as contas, se eu não tenho dinheiro para comer, etc. Então, esse discurso que o nosso atual presidente faz, essa população trabalhadora que está desempregada, ela acaba se identificando e enxerga nisso um cara que está defendendo o emprego para ele poder trabalhar. Na verdade, ele está defendendo os interesses de uma classe empresarial que quer ter lucro, acima de tudo, né? Porque se fosse pensar nisso, não teria oferecido um auxílio emergencial de 300, que graças ao Congresso passou para 600.
e não teria interrompido esse auxílio emergencial extremamente importante, né? Então, eu acho que mais essas questões de fique em casa, máscara, né, que são extremamente importantes, e ficar em casa para quem pode, e também, às vezes, a pessoa tem que dar uma volta para desopilar também, porque senão ela enlouquece. A questão toda vai ser a questão da renda e do emprego. Esse vai ser o grande assunto. O grande assunto de 2018 foi a corrupção. Notem que em 2014 nós tínhamos uma menor taxa de desemprego na história, lá no governo Dilma, que se tanto critica. E um além aqui, o pessoal me critica muito por eu falar isso. O Manteiga foi um dos melhores ministros da Fazenda que esse Brasil já teve. O Manteiga implementou uma política de inclusão social e uma distribuição de renda. Não uma redistribuição, não foi aquela distribuição que tirou dos mais ricos e deu para os mais pobres, mas foi uma distribuição que, com o crescimento econômico, começou a trazer mais distribuição de renda por meio da valorização do salário mínimo, das políticas de transferência social, e a política de estabilidade monetária que o Ciro ajudou a implementar com o Plano Real é a base de tudo isso. Então, naquela época, as manifestações de junho de 2013, que para mim foi um divisor de águas, para mim tudo que a gente está vivendo de ruim nesse país começou com aquelas manifestações despolitizadas. Diziam que o gigante acordou, mas o gigante acordou e esqueceu de se politizar. Tudo que a gente está vivendo hoje começou lá naquelas manifestações de junho de 2013. E lembrem como é que elas começaram? Por causa de um aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus. Que bom que os problemas brasileiros fossem um aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus, e não um aumento excessivo dos alimentos no supermercado, combustível, tudo está crescendo nesse país, inclusive a taxa de juros, que retroalimenta essa perversão do setor rentista extraindo dinheiro com pretexto de segurar preço. Então, 2018 foi essa questão da corrupção, e eu acredito que 2022 o grande assunto vai ser emprego e renda. Então, eu acho que tem que se trazer para poder fazer com que tenha chance. Notem que esse é o pior momento do governo. Quanto mais as pessoas forem vacinadas e a economia voltar a um crescimento, não desenvolvimento, porque esse modelo econômico nunca vai trazer desenvolvimento econômico, pode trazer crescimento econômico, mas crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento econômico. Nós tivemos crescimento na época da ditadura militar, no governo Médici, maior taxa de crescimento do PIB e o Brasil cada vez mais desigual. Então, tem que se trazer a questão do emprego e da renda. E aí que o trabalhismo ele é fundamental, porque o trabalhismo ele tem que trazer a questão do emprego, da renda, de ampliação de direitos sociais, diminuição da jornada de trabalho para 6 horas, né? Ampliação de garantias, enfim. Então, eu acho que é esse o grande debate, né? E a gente tem um quadro hoje crescendo, que é a candidatura do Ciro. O Lula, em algumas pesquisas, tem apontado como o principal candidato, o Bolsonaro diminuindo. Não se sabe se ele vai diminuir mais ou se ele vai chegar num pedaço e pode se recuperar. E o Ciro tentando correr como uma terceira frente. Então, há um cenário que pode acontecer de um candidato do PT, seja Lula, seja outro, versus Bolsonaro. Há uma possibilidade também do Ciro ser contra o Lula, que, na minha opinião, seria o melhor para o Brasil, ter um segundo turno entre Lula e Ciro, embora preocupante para o PDT, porque as forças neoliberais, as forças conservadoras vão se abraçar na candidatura do Ciro contra a candidatura do PT. Isso pode ser muito complicado no ponto de vista do trabalhismo, embora eu acho que o Ciro é um cara bastante preparado e com uma ideologia bastante consolidada. Ele é um dos grandes críticos do neoliberalismo desde lá no início do século XXI, ou seja, ele tem um livro chamado Um Desafio Chamado Brasil, e, enfim, criticando o neoliberalismo desde aquela época. Então, essas perguntas vêm dessa, ou seja... E outra coisa,
Caso for um segundo turno entre Lula e Ciro, ótimo. Qualquer um que ganhar, eu acho que vai ser um avanço para o Brasil no contexto. A minha grande preocupação é ver algumas pessoas falando nulo, porque pessoa que fala nulo num segundo turno que fosse Bolsonaro e Lula não sabe nada de política, quem defende nulo. Não sabe nada de política. Quer votar nulo, vota em silêncio, vai lá e vota nulo. Agora, ficar votando nulo num contexto que acontecesse entre Bolsonaro e Lula, a pessoa não sabe nada de política, e caso Bolsonaro vença, essa pessoa que votou nulo contribuiu para a vitória do Bolsonaro. Mas eu espero que tenha um segundo turno entre Lula e Ciro, porque eu acho que o Brasil ganharia muito, teria um debate muito interessante, né, sobre isso. Pessoal, eu vou ter que parar agora a live, que eu tive uma urgência aqui. Então a gente também já passou de 1h16 já. Quero agradecer aqui o Cássio, quero agradecer o Wendel pela live de hoje. Lembrando que na quinta-feira que vem, dia 20, a gente tem outra live, a terceira parte desse ciclo de debates aqui sobre o livro do Wendel. Eu quero agradecer a todos, mandar um muito obrigado ao professor Cássio, muito obrigado ao professor Wendel, e até quinta-feira que vem. Grande abraço. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado.